Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Áurea, tenho 18 anos e estou cursando pedagogia. Esse é o meu primeiro ano e estou fazendo esse curso maravilhoso na Faculdade Estácio de Sá. Bom, bora lá! Solta a vinheta! Hoje a matéria que estaremos estudando é a História da Educação, no tema Educação na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, a História da Educação. A civilização grega pode ser considerada o berço da pedagogia. Foram eles que criaram a palavra paideia, que significa criação de meninos. Com o decorrer do tempo, essa palavra teve seu sentido ampliado, o qual apresentou as linhas básicas da ação pedagógica que influenciou a educação do Ocidente por inúmeras gerações. A educação grega era centrada na formação integral do indivíduo. Quando não existia a escrita, a educação era ministrada pela própria família, conforme a tradição religiosa. A transmissão da cultura grega se dava também através das inúmeras atividades coletivas, festivais, banquetes, reuniões, etc. A escola ainda permanecia elitilizada, atendendo aos jovens de famílias tradicionais da antiga nobreza ou dos comerciantes enriquecidos. O ensino das letras e dos cálculos demorou um pouco mais para se difundir, já que nas escolas a formação era mais esportiva do que intelectual. A educação possuía um padrão criado por essas famílias, que era baseado nos dois poetas gregos, Homero e Hesíodo, que afirmava que o homem ideal era o guerreiro belo e bom. Entretanto, com a chegada da democracia, o poder sai das mãos da aristocracia e esse ideal educativo vai sendo substituído por outro. O ideal de educação do século de Péricles é a formação do cidadão. Para suprir a necessidade de dar esse tipo de educação aos jovens, em substituição à educação antiga, surgem os sofistas que foram os primeiros filósofos do período clássico. Em síntese, os sofistas surgem por razões políticas e filosóficas, entretanto, mais por funções políticas. Sócrates, educador. Sócrates concebia o homem como um composto de dois princípios, alma ou espírito e corpo. De seu pensamento surgiram as duas vertentes da filosofia que, em linhas gerais, podem ser consideradas como as grandes tendências do pensamento ocidental. É uma das idealistas que partiu de Platão 427 e 347 a.C., seguidor de Sócrates. O sistema de educação romano era um sistema de privilégios, em que poucos tinham acesso à escola. Os plebeus tinham pouco acesso à educação formal e por isso cresciam sem instrução, não aprendendo a ler nem a escrever. Em contrapartida, os filhos das camadas mais altas da sociedade tinham amplo acesso à escola e a uma formação complexa. Já as filhas e os homens e mulheres abastados também frequentavam a escola, porém tinham direito a um conhecimento mais restrito. A República de Platão nos ajuda a pensar a educação a partir da sociedade que queremos. Na alegoria da caverna, por exemplo, Platão mostra que todos querem o conforto e a segurança de um mundo sem conflitos ou desordens, simples e facilmente compreensível. É o que acontece com os prisioneiros da caverna, que conhecem apenas as sombras projetadas, ou seja, desconhecem o sol e a sua luz e os objetos do mundo possíveis apenas para quem deixa as correntes para sair da caverna. As escolas de Platão e Aristóteles tinham um papel essencial na definição e na interpretação de teorias de seus fundadores. Já o estoicismo e o epicurismo e o pirronismo possuíam um pensamento diverso dessas escolas, buscando uma visão diferenciada da ética e, portanto, da educação ou paideia, pois se baseavam em repassar para os seus discípulos fundamentos teóricos que pudessem estabelecer princípios que instruíram uma vida moralmente correta e, essencialmente, uma vida feliz. A educação romana é um tema importante de se destacar. Foram eles os primeiros a promover o sistema de ensino oficial a partir de um organismo centralizado sob responsabilidade do Estado. Isso não significa, porém, que o acesso à educação se dava igualmente a todas as crianças em idade escolar. Pelo contrário, o sistema de educação romano era um sistema de privilégios em que poucos tinham acesso à escola.
As escolas romanas eram raramente um edifício individual, mas comumente a extensão de uma loja separada do público por uma simples cortina. Mais tarde, melhores locais foram disponibilizados para essas escolas. Por exemplo, Júlio César e Trajano destinaram vários locais de seus fóruns para essa finalidade. A aprendizagem nas escolas romanas era baseada no medo. Os meninos eram espancados por qualquer ofensa, conforme uma crença que existia que um menino aprenderia corretamente e com precisão o ensinamento se ele temesse ser açoitado e se ele fizesse alguma coisa errada. Quintiliano estudou em Roma, onde primeiro exerceu a atividade de advogado. Tornou-se conhecido por ter sido professor de retórica e teve como alunos várias personalidades romanas, dentre as quais o orador romano Plínio o Jovem. Além de dedicar-se à atividade de advogado e professor, Quintiliano registrou suas ideias sobre retórica e oratória em alguns escritos, os quais o mais famoso é a Instituto de Oratória. A formação de um orador apresenta uma lista comentada dos autores gregos e latinos, cuja leitura poderia ser de proveito do orador. No último livro apresenta o conjunto de qualidades e deve reunir quem se dedicar à oratória. No entanto, o que se refere à conduta quanto ao caráter. No decorrer da história, a Igreja serviu-se de diferentes métodos para evangelizar, desde o convite para a aceitação da fé até as conversões forçadas. Saxões, negros, índios, asiáticos. Nos primeiros séculos foram dois os métodos principais de realizar a missão: o anúncio explícito dos evangelizadores e a evangelização por contágio. Formavam-se pequenas comunidades que atraíam discípulos pelo estilo de vida que levavam. O contágio dava-se pela admiração, pelo desejo de encetar o mesmo caminho. Não havia preocupação em cristianizar multidões, e sim o desejo de formar comunidades de testemunho e discipulado. A História da Educação, da Antiguidade aos Nossos Dias. O livro intitulado A História da Educação da Antiguidade aos Nossos Dias, de Mário Guerreiro Manacorda, trata-se de um clássico da história da educação. O autor nos apresenta suas investigações e restaura as linhas da antiga instituição escolar, reproduz episódios históricos e recompõe o percurso humano em direção à efetivação de uma educação libertadora. Explícita a luta secular para a superação da divisão entre aqueles que têm acesso à cultura, bens e poder e aqueles que apenas produzem, sendo que o fio condutor da sua obra é a própria história, que o autor deixa falar por si própria, valorizando o espírito democrático da obra. Inicia sua trajetória no início, adentra na Grécia e em Roma e passa pela Idade Média e Moderna e chega na Idade Contemporânea. A preocupação do autor não está nas ideias pedagógicas de cada tempo histórico, e sim no elemento real, qual sejam as manifestações e contradições que engrenaram as ideias pedagógicas, o que explicita o caráter materialista histórico dialético da obra. O autor inicia com a educação no Egito, pois lá se encontra o início da história da antiguidade clássica e o berço da cultura. Salienta que no Egito o processo educativo não era voltado exclusivamente para o ler, escrever e calcular, nem para o aprendizado profissional, mas sim para a vida política e voltado aos filhos da classe dominante. O autor apresenta que na Grécia os princípios da educação são difundidos por Heródoto, Platão e Diodoro de Cilícia, e demonstra que há um evidente desenvolvimento da democracia educativa, sendo reservado para as classes governantes, um processo educativo para pensar e falar, a política, e o fazer com as armas para a formação dos guerreiros, para o povo produtor. A educação era o treinamento no trabalho pela via da imitação e observação. Homero é considerado o educador de toda a Grécia. No entanto, é Platão quem projetará uma educação sistemática para os jovens.
O período clássico da educação valoriza a música e a ginástica na formação dos cidadãos, sendo Creta e Esparta os locais da política e da educação, surgindo a figura de Pedônomo, o sujeito legislador da educação na Grécia. No século VI a.C., com Pitágoras, nasce um centro de educação de natureza privada, a Tíase, cujo princípio é a valorização do único bem que se transmite, mas não se perde, a educação, a paideia. Em Atenas, com Solon, ganha força uma escola de cultura de educação física aberta a todos os cidadãos e controlada pelo Estado. O pedônomo atua na escola do Estado, e, no entanto, temos ainda o pedagogo, geralmente um escravo ou um estrangeiro trabalhando para as famílias e que acompanha as crianças na escola. Aristóteles defende a gramática, a ginástica, a música e o desenho na escola, excluindo na educação dos sujeitos livres toda a disciplina voltada ao exercício profissional. E no fim do século IV a.C., defende a sua obra política, a escola pública. A escola grega no século V a.C. é o ginásio centro de cultura física e intelectual, presente nas cidades do Oriente Mediterrâneo, conquistadas por Alexandre o Grande. Em Roma, lugar da educação moral, cívica e religiosa, as tradições pátrias têm história marcante, sendo o primeiro educador o pater familias, ou seja, ao contrário dos gregos, cuja mestre era um estrangeiro ou escravo, que seria o pedagogo nesse caso. Em Roma, a função educadora é do pai. A antiga monarquia romana era a nação de patrícios, donos de terras e da família, sendo que a criança parava de brincar entre os 7 e 8 anos, passava sob a tutela do pai a aprender as tradições pátrias e realizar treinamento militar. Identifica-se que enquanto os nobres se helenizavam, os plebeus se deparavam com a necessidade de dominar a língua latina para manifestarem-se nas assembleias públicas. No entanto, a escola de retórica latina democrática e popular foi objeto de intensa crítica, por constituir-se numa escola de supervisão política, um ludus impudentia. Mas é a escola do tipo grego que prevalece, tornando a cultura grega um patrimônio do Império Romano, a qual é depois transmitida à Europa medieval e moderna, e enfim para a nossa civilização. No século V d.C., limiar da Alta Idade Média, com a implantação de reinos romanos bárbaros no Ocidente, a única autoridade política autenticamente romana é a Igreja e especialmente o Papado. A escola clássica perde o lugar para a escola cristã e a Igreja assume a reorganização da escola em Roma. Em 418 d.C., o Papa Zósimo institui as primeiras escolas religiosas e nas paróquias os padres acolhem jovens para ensinar-lhes os salmos e as leituras divinas para a formação de seus sucessores. Na nascente cultura escolástica, os monges mudam a leitura dos clássicos helenísticos romanos para os clássicos da tradição bíblico-evangélica, sendo que na relação pedagógica se faziam presentes as punições brandas e severas, dependendo do erro cometido pelo aprendiz. Nesse período, com a constituição da escola cristã, há uma polêmica contra a cultura e os livros clássicos, os quais nos mosteiros ficavam sob a guarda do bibliotecário, havendo até proibição de sua leitura. Na época carolíngia de Carlos Magno, no final do século VIII, identifica-se a valorização da cultura e da escola, sendo que no ano de 825, na Itália, libera-se a Igreja da função de instruir os leigos e institui-se uma escola pública de Estado. Na França, o Concílio de Paris, de 1829, desobriga o clero a instruir os leigos e são criadas as escolas públicas.
No entanto, a Igreja rapidamente toma iniciativa da educação e em Roma permanece como principal fonte de instrução. Na escola do clero secular, originalmente o mestre ou bispo, ou nas paróquias o pároco, depois dessa tarefa, foi transferida para um escolásticos ou magiscola. Fenômeno interessante dessa época é a concessão, ou venda, de uma licentia docente pelo magiscola, para que outro sujeito pudesse ensinar livremente, e, portanto, encontra-se aí o prenúncio da educação laica. Após o ano 1000, especialmente na Itália, os centros urbanos se organizam de forma de comunas, se libertando do poder feudal, e verifica-se grande incentivo às atividades culturais e educativas. Em 1179, o Papa Alexandre III estende o ensino nas igrejas, os leigos pobres e permite que os detentores da licentia docente ensinem livremente. É possível que, na atuação dos mestres livres, sob tutela da Igreja, tenham nascido as universidades, artes liberais, medicina e jurisprudência, ou seja, direito romano ou civil e direito canônico. E mais tarde a teologia no início do século XIII. Foram as 4 faculdades das universidades medievais, uma das heranças culturais mais significativas da Idade Média. Os séculos depois do ano 1000 vieram ampliar a atuação dos mestres livres e a abertura de universidades. Nesse período, temos o nascimento das comunas e das corporações de artes e ofícios, ou seja, estamos vivendo os séculos da nascente burguesia urbana. No final dos 300 e 400, nas principais cidades italianas como Florença e Genova, o autor identifica o trabalho de diferentes mestres autônomos e aponta a escola de uma sociedade mercantil, quase totalmente livre da ingerência da Igreja e do Império, que renova e revoluciona os métodos de ensino. Ao lado desta nova escola, elaborada pela burguesia, avança o movimento humanista, que critica a escola da Idade Média, o seu sadismo pedagógico. Tema recorrente dos humanistas é a necessidade de se compreender a natureza da criança e educá-la de acordo com a sua índole, numa clara compreensão naturalizante desses sujeitos. Nos anos 500 e 600, além do Renascimento, o autor aponta a existência da reforma e a contra-reforma religiosa, como também a utopia e a revolução, como temas importantes para a educação e a invenção da arte da imprensa. Foi Lutero, na Alemanha, quem impulsionou a força política, a programação do novo sistema escolar e difundiu a necessidade da escola chegar às classes populares, para que cada sujeito pudesse ler as Sagradas Escrituras e interpretar a palavra não mais submetida à Igreja Católica. Paralelamente à Reforma Protestante, temos a Contra-Reforma Católica, que o Concílio de Trento, 1545 e 1564, condena a leitura e impressão de vários livros que questionassem os princípios católicos. No fim do século XVI, 1586 a 1599, surge o Ratium Studiorum, que regulamentou o sistema de formação escolástico jesuítico, cujos efeitos se espalharam pelos países católicos. Em seguida, teremos a forte presença dos utopistas, que construíram a base para as reflexões pedagógicas dos anos 600, sendo que dentre eles destaca-se Comênios, com a Enciclopédia do Saber, e a Orbis Civilium, no plano ao afirmar que junto com as palavras devem chegar às crianças, se não as coisas, pelo menos as imagens das coisas, e propõe escola ludus. O espírito das novas classes dirigentes burguesas na Inglaterra institui no ano de 1660 a fundação da Royal Society,
que expressa-se no pensamento de Locke a preocupação com a formação do gentleman, que, sendo as necessidades das crianças, seriam supridas pelas paróquias, com base na lei dos pobres e nas escolas para o trabalho. Nos 700 temos na França a figura de Leslie, que discute os princípios da escola cristã, na qual há uma separação didática, organizacional e cultura entre o ler e o escrever. No movimento iluminista dos 700 temos a figura de Rousseau, que, dentre os enciclopedistas, é considerado um dos pais da pedagogia moderna, ao focalizar os objetivos no sujeito em sua obra. Emílio, temos a redescoberta da educação dos sentidos, a valorização do jogo, do trabalho manual, da experiência direta com as coisas na educação. No ano de 1773, há uma reviravolta na escola, em decorrência da supressão da ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, passando a escola a ser coisa do Estado. Na segunda metade dos 700, se dá o desenvolvimento da fábrica e, contextualmente, a supressão de fato e de direito das corporações de artes e ofícios. Esse advento da nova produção da fábrica abre espaço para o surgimento da moderna instituição escolar, sendo que fábrica e a escola moderna nascem juntas. Simultaneamente nasce a nova ciência, a economia política, com Smith e Ricardo, e ato contínuo a crítica à economia política, com Marx e Engels. A politização, democratização e laicização da instituição tem origem na consciência dos indivíduos e na prática dos estados e com revoluções da América, em 1776, e da França, 1789. Há a exigência de uma instrução universal e de uma reorganização do saber que acompanhará o desenvolvimento da ciência e na indústria moderna. Nos Estados Unidos, propugnava-se uma escola elementar gratuita para todas as crianças, sendo os melhores selecionados para a escola secundária e os melhores destas encaminhados para a universidade, sendo que estão contidos nesta proposta elementos de pedagogia liberal democrática. Na França, é Condorcet quem apresenta, em 1792, a natureza e os fins da instituição pública estatal, voltada para o povo e inspirada num laicismo que apregou a instrução, a única, gratuita e neutra. Entre os 700 e 800 temos ensino mútuo e monitorial, nascido na Inglaterra, no qual adolescentes instruídos pelo mestre ensinam outros adolescentes, sendo que na competição dá o tom das relações nessas escolas. Assim como uma didática mecanicista baseada em repetições, na Suíça temos Pestalozzi, que, seguindo a trilha de Rousseau, procura juntar o homem natural e a realidade histórica e apregoava pela compreensão da psicologia infantil e da didática uma nova pedagogia. A educação dos 800 recebe o legado da burguesia revolucionária, liberal-democrática, e a pedagogia ganha característica política e natureza social. Nesse bojo, o sistema capitalista ganha força e desloca massas da população das oficinas artesanais para as fábricas, como também desloca trabalhadores do campo para a cidade. O desenvolvimento industrial decorrente da acumulação de capital e do conhecimento científico cria as condições para o trabalho livre do ex-artesão, o qual foi libertado de toda a sua propriedade e transformado no moderno proletário.
O novo proletário não possui mais nada além do seu próprio trabalho, e nas fábricas perdem a sua antiga instrução e só adquirem ignorância. No entanto, os capitalistas preocupados com o trabalho repetitivo da fábrica, que aliena o trabalhador, se deparam com o problema da instrução das massas para atender às necessidades da moderna produção e instituem as relações instrução-trabalho ou instrução técnico-profissional, que será o tema dominante da pedagogia moderna. Surgem os movimentos utópicos socialistas e Owen realiza importante experiência na sua indústria e que deixou marcas importantes para se pensar a educação nos jardins de infância. A iniciativa Froebel marca a época nos 800, o qual, estimulado pelos princípios pedagógicos de Pestalozzi, foi capaz de captar a ideia da necessidade de iniciar a educação desde a primeira infância, e no ano de 1837 funda-se o primeiro kindergarten. Entre a ciência e a filantropia, a escola primária avançada ganha força e a escola secundária, assim como a pesquisa universitária, e simultaneamente há um renascimento da universidade com Humboldt, na Alemanha. Nesse movimento surge um novo protagonista na cena histórica, o socialismo, que com Marx e Engels define-se como socialismo científico, que apregou uma forma de pedagogia social, no capital em que o tempo de trabalho excedente às necessidades vitais do operário, que na sociedade capitalista é destinado a aumentar a capital, e pode e deve tornar-se o tempo de crescimento intelectual destinado a aumentar a riqueza social e atender necessidades superiores de todos os seres humanos. Chegamos ao século XX, sendo que na Europa as escolas mantinham sua característica livresca e verbalística, e nos Estados Unidos a educação voltada para o lazer e aprender, o Learning by Doing, cujo protagonista é Dewey. Na Rússia, de 1917, com Lenin Kopriskosha, surge uma escola politécnica que une a instrução-trabalho na Itália. Em meados do século XX, Gramsci, nos seus cadernos do cárcere, faz uma análise da crise da organização escolar, tendo como base Marx e as contradições da experiência soviética. Propõe uma escola unitária. Enfim, destacamos que as contribuições de Manacorda nessa brilhante obra permitem reflexões valiosas sobre a escola e que possibilita compreender a escola não mais como instituição específica da educação, qual os milênios da história nos transmitiram, mas sim como instituição indispensável e o lugar de vida das crianças e adolescentes no novo milênio. Defender a escola como uma instituição que atenda às necessidades desses sujeitos para a educação do ser humano unilateral. Para isso, há que se realizar esforço coletivo em que o caminho do futuro seja aquele que o passado nunca soube percorrer. Manacorda. O autor nos apresenta as várias contradições da história, para que possamos continuar na luta em defesa de uma educação voltada ao pleno desenvolvimento e humanização dos seres humanos. A educação na Idade Média. Como na Idade Média havia um monopólio da cultura e do pensamento por parte da Igreja Católica, a educação teve grande influência religiosa. Eram os integrantes da Igreja que estabeleciam o que deveria ser estudado, os conteúdos e os objetivos da As escolas eram, portanto, associadas às instituições religiosas católicas. Embora controlada pela Igreja, a educação não ficou apenas no campo religioso, abrindo também espaço para o estudo das ciências, técnicas e habilidades.
As principais características e objetivos da educação medieval foram a transmissão de técnicas adquiridas, a ênfase na formação religiosa, o desenvolvimento da leitura e escrita do latim, o desenvolvimento de habilidades como falar, refletir, pensar, debater e concluir. O currículo básico da educação na Idade Média era gramática, dialética, retórica, geometria, aritmética, lógica, música, astronomia e latim. As escolas medievais eram as escolas paróquias, voltadas principalmente para a formação de padres, ensinava-se basicamente temas religiosos, já que o objetivo principal era a formação sacerdotal. As escolas monásticas eram voltadas principalmente para a formação de monges e funcionavam em sistema de internato, latim, canto gregoriano e textos sagrados, entre eles a Bíblia. E filosofia eram os principais temas estudados nessas escolas. Valorização do trabalho e disciplina também eram importantes nessas escolas. As escolas palatinas tinham como objetivo a formação mais ampla do indivíduo. Estudavam nessas escolas principalmente os filhos de nobres. Exigiam muita dedicação e empenho dos estudantes, pois tinham um currículo vasto. As principais disciplinas estudadas eram gramática, aritmética, geometria, astronomia, dialética, retórica, filosofia e música. As universidades medievais surgiram na Europa no século XII. As primeiras foram fundadas na França, Inglaterra e Itália. Eram comunidades formadas por mestres e estudantes, universitas, voltadas para o ensino, pesquisa, produção de conhecimento, reflexão e debate. Serviram de modelo para as universidades que temos até hoje, em função dos temas polêmicos que levantam e discutiam de forma aberta. Sofreram muita intervenção de reis, ordens religiosas e até mesmo do Papa. Após uma formação básica, gramática, retórica, aritmética, geometria, filosofia, lógica e astronomia, os estudantes podiam prosseguir seus estudos em áreas específicas. Os primeiros cursos universitários na Idade Média foram de medicina, teologia e direito. Grande parte dos estudantes da Idade Média vinha da nobreza, pois esta camada social possuía recursos financeiros para manter os filhos nas escolas. Os nobres decidiam quais filhos iriam para a área militar, formação de cavaleiros, e para a formação técnica, que são as escolas formais, ou formação religiosa, as escolas monásticas. Já os camponeses e seus filhos sem recursos financeiros e presos às obrigações civis não tinham acesso à educação escolar, ficando sem saber ler e escrever por toda a vida. Nos séculos XIV e XV, no final da Idade Média, com o surgimento da burguesia, as escolas universitárias e universidades passaram a ter muitos estudantes oriundos da camada social. Os filhos dos burgueses iam para escolas e universidades que davam formação mais ampla ou de caráter técnico. Os burgueses buscavam formar seus filhos em áreas como medicina, artes, direito, filosofia e arquitetura. Claro que muitos burgueses também direcionavam os estudos dos filhos para que estes continuassem o negócio da família, nas áreas de comércio ou finanças. Transição da educação entre a Antiguidade e a Idade Média. O fim da Antiguidade é marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, quando o último imperador romano é expulso por um rei bárbaro. Roma enfrentava uma grave crise econômica e política, além dos escândalos de governo quanto do exército. O Império enfraquecido ruiu após diversas invasões bárbaras. Então, inicia-se o período conhecido como Idade Média, que vai do século V ao XV. O período medieval era controlado pela religião, e a Igreja detinha de todo o poder político. Sendo assim, as obras arquitetônicas da época passaram a refletir ao século VII. Foi desenvolvida a cultura paleocristã. Ela reúne diversos elementos do mundo romano e adapta-se aos costumes cristãos, fazendo desse modo uma releitura da arte romana, o que caracteriza um novo período histórico.
Nas igrejas, o foco dos elementos não tinha finalidade estética, mas sim educativa, especialmente para analfabetos, por retratar passagens bíblicas e contar a história cristã através de imagens e representações. O objetivo na época era atingir o máximo de funcionalidade e economia de material e espaço, o que encaminhou a construções relativamente pequenas e de pequeno porte, e o tipo de construção será determinado de acordo com a finalidade da mesma. O Império Bizantino abrangeu as culturas de vários povos, principalmente os romanos e gregos, junto com a religião cristã. Por ter uma cultura muito religiosa, os bizantinos criaram muitas construções religiosas e podem ser encontradas em diversas regiões do Egito à Rússia. Artes liberais para a formação dos sujeitos na Idade Média. As chamadas artes liberais, ou as 7 artes liberais, constituíram um modelo de educação durante a Antiguidade Clássica, greco-romano, e a Idade Média. O termo liberal, implicado ao título que se dá às tais artes, procede do latim liber, que significa livre, no sentido de ter liberdade para escolher a instrução, para procurar a educação sob a orientação de um mestre. Essa era a principal característica da educação liberal até o fim da Idade Média, a não obrigatoriedade da educação e o não enquadramento dada pelo poder estatal. O esquema das 7 artes liberais era dividido em trivium e quadrivium, sendo o primeiro composto pelas disciplinas de lógica, gramática e retórica, e o segundo de aritmética, astronomia, música e geometria. Esse esquema figurou pela primeira vez durante o século IX d.C., sob o império erguido por Carlos Magno, que procurou reordenar a cultura herdada do Império Romano. Entretanto, essa organização em 2 áreas remetida à concepção de estudo desenvolvida pelo matemático e filósofo grego Pitágoras de Samos. Pitágoras, tal como vários de seus contemporâneos, era muito interessado em obter um tipo de conhecimento que desse conta da totalidade das coisas existentes, desde o âmbito propriamente humano, isto é, da linguagem, dos modos de expressão e de raciocínio, até o âmbito natural. Isso implicava desvendar os símbolos ocultos na linguagem da natureza. Nesse sentido, o trivium, lógica, gramática e retórica abarcavam o âmbito da linguagem desenvolvida pelos homens, desde o raciocínio lógico dialético até o método gramatical, entonação, contato com poemas épicos, fábulas, textos de oradores, etc. Já o quadrivium dava continuidade a esses estudos, disponibilizando ao estudante ferramentas para entender a organização do mundo natural e a simbólica dos números, as formas geométricas, os cálculos, teoremas e etc., de fenômenos do mundo físico e astronômico, bem como o conhecimento das 7 notas musicais, eram estudados pelas disciplinas do quadrivium. Havia também uma singular analogia das 7 artes liberais e na ordem cósmica dos 7 planetas visíveis a olho nu. A analogia com o sentido simbólico dos planetas, relacionando a retórica com Vênus, a gramática com a Lua, a lógica com Mercúrio, a aritmética com o Sol, a música com Marte, a geometria com Júpiter e a astronomia com Saturno. José Manuel Nasser. Para o trivium. O trivium, as artes liberais da lógica, da gramática e da retórica. Esse modelo de educação liberal foi infundido também nas universidades medievais, e o método da escolástica, no qual se formaram personalidades como São Tomás de Aquino, seguia os quadros do trivium e do quadrivium. Um dos principais expositores medievais do método da educação liberal foi Hugo de São Vitor, com sua obra de Das Calicon. A Alta Idade Média.
A Alta Idade Média é um termo utilizado pelos historiadores para referir-se a um período específico da Idade Média, que se estendeu do século V até o século X. Nele, a Europa Ocidental passou por inúmeras transformações devido à desagregação do Império Romano do Ocidente e ao estabelecimento dos povos germânicos. Durante a Idade Média, a Europa viu a estruturação do feudalismo, o surgimento do Império Carolíngio, a expansão do cristianismo e o fortalecimento da Igreja Católica. Fora do contexto europeu, surge o islamismo e a expansão dos muçulmanos pelo norte da África e pela Península Ibérica. A Idade Média é uma periodização criada pelos historiadores modernos e engloba todos os acontecimentos que passaram entre 476 e 1453. Essa disposição considera principalmente os acontecimentos ocorridos na Europa Ocidental e toda a Idade Média. Foi dividida em dois períodos, que são a Alta Idade Média do século V ao século X, Baixa Idade Média do século XI ao século XV. A Idade Média e todas as transformações observadas na Europa nesse período foram consequências da desagregação do Império Romano. O fim do Império Romano do Ocidente foi resultado final de uma crise que arrastou por séculos, pelo menos desde o século III. A partir do século III, o sistema que sustentava o Império Romano começou a colapsar por uma série de fatores. Primeiramente, há de se considerar que o sistema escravista era o que afiançava a economia de Roma, e a partir do Império III, esse sistema entra em crise pelo fim das guerras de conquista do Império. O sistema escravista romano era dependente das guerras de conquista de Roma, porque por meio delas é que se capturavam prisioneiros enviados como escravos para o território. Esses escravos amparavam a economia romana, mas com o fim das guerras de conquista, o número deles diminuiu e a economia romana colapsou. Além disso, havia a conturbada política romana. No século III, a corrupção e a disputa pelo poder corroíam a sustentação de Roma e enfraqueciam o império. Tudo isso fez com que o território ficasse vulnerável e suas fronteiras suscetíveis a serem invadidas. Nesse momento, aparecem os povos germânicos, que habitavam além das fronteiras do Império Romano e passaram a pedir, a partir do século III, passagem pelas terras de Roma. Os historiadores debatem até hoje por que os povos germânicos começaram a migrar nesse período, e as especulações são inúmeras. Procura por terras mais férteis, fuga de climas rigorosos, fuga de povos mais poderosos que já estavam em migração e etc. Do século III em diante, dezenas de povos germânicos invadiram as terras de Roma. Visigodos, ostrogodos, érulos, alamanos, suevos, vândalos, hunos, saxões, francos, alanos, burgúndios, jutos e ângulos. São alguns de muitos povos que assolaram as terras do Império Romano. As invasões traziam destruição que afetava mais a economia e ampliava a profundidade da crise romana. O Império tentou reestruturar-se por reformas, congelamento de preço, criação de uma nova capital, que foi Constantinopla, divisão do Império em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, entre outras. As reformas, no entanto, foram em vão, e o lado ocidental do Império sucumbiu. Em 476, Roma foi invadida pelos érulos e o último imperador, Rômulo Augusto, foi destruído. A sua função foi destituído da sua função. Os territórios romanos da Europa Ocidental foram gradativamente ocupados pelos germânicos, e assim se iniciou a mistura da cultura latina com a germânica, sendo essa uma das grandes marcas da Europa medieval. A Alta Idade Média, como mencionado, foi um momento de transição. Nesse período, por meio das grandes
transformações causadas pela desagregação do Império Romano, estruturou-se um dos grandes símbolos da Idade Média na Europa Ocidental, o feudalismo. Devido à desagregação do Império, a Europa enfrentou um intenso processo de ruralização. Para fugir da fome, da peste e da violência, os sobreviventes a fim do Império Romano passaram a reunir-se majoritariamente nas zonas rurais, onde ficavam grandes propriedades de antigos patrícios. Lá, eles tinham proteção e comida, mas eram obrigados a pagar isso com trabalho. Com o tempo, esses locais converteram-se nos feudos. O comércio enfraqueceu-se a ponto de ser quase inexistente, e a circulação de moeda também se tornou raridade. O comércio fraco e a baixa circulação de moedas eram características do sistema feudal. Novos reinos formaram-se e a mistura das culturas latina e germânica deu surgimento a novos idiomas. Por exemplo, o português e o francês são dois casos da mistura de dialetos germânicos com o latim. Os novos reinos estabelecidos tinham como grande líder um rei, mas o poder dele na época não era absoluto. Como nos tempos do absolutismo, na Idade Média, os reis não tinham sob seu comando grande número de soldados à disposição, por exemplo. A sustentação dessa figura na Alta Idade Média dava-se numa relação de dependência com os outros nobres, conhecida como vassalagem. Importante mencionar que a vassalagem só se desenvolveu concretamente por volta do século VIII. No campo econômico, a Alta Idade Média ficou marcada pela retração econômica em relação aos padrões estabelecidos no Império Romano. O trabalho era servil e a economia era dependente da produção agrícola, uma consequência da ruralização europeia. A produtividade, por sua vez, era baixa, mas foi aumentando conforme se aproximava o século X. O artesanato também era fraco, uma vez que existia pouca mão de obra disponível e poucos consumidores. Além disso, a baixa produtividade acarretava na falta da matéria-prima para melhor desenvolvimento dessa atividade, a qual, no entanto, sobrevivia ainda que precariamente nas cidades europeias. A respeito dos principais acontecimentos da Alta Idade Média, levando em consideração a Europa Ocidental e Oriental e o Oriente Médio, do século V ao século X, podem ser destacados a formação do Império Carolíngio, o crescimento do Império Bizantino e o surgimento e a expansão do islamismo, etc. Na Europa Ocidental, ocupada pelos novos germânicos, o reino de maior sucesso foi o Reino dos Francos, que se estabeleceu na região de Gália e formou um grande império após a desagregação do Império Romano. O auge do domínio franco deu-se durante a dinastia carolíngia, estabelecida a partir do século VIII. Os carolíngios ascenderam ao poder por meio de Pepino o Breve, que, coroado rei ao tomar poder no Reino dos Francos em 1751. Os antigos governantes eram merovingios, e essa dinastia foi destituída sob a alegação de que eles eram cruéis e maus governantes. A ascensão dos primeiros contou com o apoio do Papa Estevão III. O auge dos carolíngios aconteceu no reinado de Carlos Magno, de 768 a 814. Nesses anos, Carlos Magno expandiu consideravelmente seu império, além de ter realizado grandes campanhas de cristianização. Uma das suas vitórias mais significativas ocorreu contra os lombardos, no norte da Península Itálica. Depois da morte de Carlos Magno, o Império Carolíngio enfraqueceu-se e acabou fragmentado décadas depois. Conhecemos o Império Bizantino como a continuação do Império Romano do Oriente. Depois que o lado ocidental deixou de existir no século V, o Império Bizantino existiu até o século XV, quando foi conquistado pelos otomanos
e teve seu auge no reinado de Justiniano, no século VI. Tudo se iniciou em 330, quando a cidade de Constantinopla foi fundada pelos romanos. No local havia existido o Bizâncio dos gregos, e Constantinopla desenvolveu-se a tradição grega, diferentemente de Roma, o que o fez na tradição latina. Em 395, o Império Romano foi dividido e a porção oriental teve Constantinopla como capital. A parte oriental sobreviveu pela sua prosperidade e por seu comércio pujante. E até o século VI conseguiu recuperar algumas das terras que um dia tinham feito parte do Império Romano do Ocidente. O rei Justiniano foi o grande rei responsável por essa expansão. Durante o reinado de Justiniano, foi edificado um dos principais pontos da atual cidade de Istambul, a Hagia Sophia. Essa basílica foi construída como igreja ortodoxa. Depois que os otomanos conquistaram a cidade, foi convertida em uma mesquita e atualmente é um museu. Após a morte de Justiniano, no entanto, as conquistas territoriais do Império Bizantino foram sendo perdidas. O islamismo surgiu na Península Arábica, no século VII, por obra de Muhammad, conhecido em português como Maomé. Na época, a península praticava uma religião politeísta e, por meio dele, a região foi sendo convertida ao islamismo. Na tradição islâmica, conta-se que Muhammad foi um grande profeta que recebeu a revelação de Alá. Em 610, Alá teria aparecido a Muhammad pela primeira vez, e a partir de 612 ele passou a realizar pregações da mensagem de Alá. Em decorrência, Muhammad começou a ser perseguido pelos grandes comerciantes de Meca, cidade que ele morava, pois sua mensagem religiosa era ruim para os negócios locais. Em 622, ele fugiu para Medina, evento conhecido como Hégira, e de lá comandou uma guerra contra a cidade de Meca. Ao final, Muhammad conseguiu conquistar Meca e expandiu o islamismo por toda a Península Arábica. Seus sucessores difundiram essa religião pela Ásia, norte da África e chegaram até a Europa, no século III. A expansão muçulmana nesse continente foi barrada em 1732 pelo franco Carlos Martel, durante a Batalha de Poitiers. A desagregação do Império Romano e o início da Alta Idade Média contribuíram para o crescimento e o fortalecimento da Igreja Católica. Por meio do Edito de Tessalônica, ratificado pelo imperador Teodósio I, o catolicismo tornou-se a religião oficial do Império Romano e, de religião perseguida, passou a ser perseguidora das demais. Via aparato de poder de Estado romano, o cristianismo pôde consolidar-se e enfraquecer as religiões pagãs. Com a crise final do Império Romano na Europa Ocidental, a Igreja pôde ocupar o vazio deixado pelo Estado e consolidar a sua posição como instituição poderosa. Além de tudo, a cristianização dos povos germânicos serviu de ponto de encontro da cultura germânica com a latina. O poder secular que existia em Roma foi transferido para as mãos da Igreja nesse período. Em muitas cidades da Europa na Alta Idade Média eram governadas pelo bispo local. Gradativamente, as autoridades católicas normatizando a fé católica e estabelecendo formas de controle tanto dos padres quanto dos fiéis. Por fim, a consolidação da Igreja deu-se pelas tentativas dela de conduzir o poder secular. Os reinos germânicos estabelecidos na Europa Ocidental
que tinham sido recentemente cristianizados, buscavam consolidar seu poder pelo respaldo das autoridades eclesiásticas. Isso deu riqueza e postos à Igreja. Por fim, na definição do historiador Jacques Le Goff, os representantes da Igreja Católica transformaram-se nos chefes polivalentes de um mundo desorganizado. No âmbito social, a Igreja fornecia alimentos e esmolas aos mais necessitados. No militar, reforçou seu poder ao formar forças para combater hereges e germânicos. Por fim, ela associou seu poder religioso ao político. Universidades na Idade Média. As universidades na Idade Média desenvolveram uma estrutura muito complexa que possibilitou o desenvolvimento intelectual e científico, cujo legado hoje desfrutamos. O aparecimento das universidades na Europa cristã por volta dos séculos XII e XIII está entre os principais acontecimentos da Idade Média. As universidades da Idade Média tornaram-se as mais significativas instituições educacionais e intelectuais desde a época clássica, período em que se destacaram o Liceu de Atenas e outras instituições notórias. O que caracterizou as universidades na Idade Média foi a forma de organização, bem como a liberdade para o estudo de temas diversos universais, como o próprio nome sugere. Como criações eclesiásticas, isto é, que nasceram de iniciativa da Igreja Católica, as universidades, de certo modo, originaram-se como extensões dos colégios episcopais, nos quais jovens estudantes aprendiam o domínio das 7 artes liberais, que eram a base da educação da Idade Média. No entanto, as universidades só começaram a destacar-se como um sistema de educação e investigação mais complexos que os colégios episcopais por volta do século XIII. Inclusive, data desse século a carta encíclica Paraencitiarum do Papa Gregório IX, que legitimou a universidade enquanto instituição eclesiástica. Data também do século XIII o triunfo do pensamento escolástico medieval, que permeava os estudos mais avançados das universidades em todas as suas áreas de investigação, desde o direito canônico e a medicina até a teologia, astronomia, lógica e retórica. A organização das universidades estava orientada pelo corpo eclesiástico, sendo assim seus fundamentos intelectuais, como obras fundamentais e eixos programáticos de estudos, bem como seus professores integravam a própria estrutura da Igreja, como expõe a historiadora Regine Pernoldi em sua obra Luz sobre a Idade Média. Criada pelo papado, a universidade tem um caráter inteiramente eclesiástico. Os professores pertencem todos à Igreja e às duas grandes ordens que ilustram no século XIII, franciscana e dominicana. Vão lá em breve de glória com Santo Bonaventura e um Santo Tomás de Aquino. Os alunos, mesmo aqueles que não se destinam ao sacerdócio, são chamados clérigos, e alguns deles usam a tonsura, o que não quer dizer que aí apenas se ensina a teologia, uma vez que seu programa comporta todas as grandes disciplinas científicas e filosóficas da gramática e a dialética, passando pela música e pela geometria. O graduando da universidade medieval era chamado de artista, remetendo à ideia de que quem domina as artes liberais. As primeiras universidades comumente citadas são a de Paris, França, Bolonha, Itália, Oxford e Cambridge, na Inglaterra. A Universidade de Paris destacou-se no século XIII pelos estudos avançados em teologia e artes,
enquanto Bolonha, na mesma época, desenvolveu atos de estudos de direitos. Um método de estudo e discussão escolástico, a disputatio, era o principal método empregado nos debates de estudos avançados nas universidades medievais. A Suma Teológica, escrita por São Tomás de Aquino, está completamente ancorada nesse método. Outros campos de estudos que se destacaram foram o da filosofia natural, geralmente ancorada na metafísica e na física de Aristóteles, da música e da astrologia.